Janaína Cunha traz saúde, nutrição, autoconhecimento e qualidade de vida. Começa agora. Programa Bem Nutrir. Olá, bom dia a todos. Bom dia, sejam bem-vindos ao programa Bem Nutrir, ao pessoal aí que está aqui na rádio, né, escutando a gente aqui em Aquiraz. Um abraço para todo mundo, um bom dia, né? Hoje aqui a gente está também transmitindo no nosso Instagram, no @janaina.nutri. Então, se você quiser, né, ver a gente aí, né? Porque você só escuta a voz, né? Não sabe nem quem é, né? Essa voz aqui que está falando. Então, você pode ver a gente aqui no Instagram, no @janaina.nutri. Você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, o que você quer saber, tanto pelo tema que a gente vai falar hoje, como também o que você quiser saber sobre saúde, nutrição e autoconhecimento. Então, hoje estaremos aqui num programa solo, né? Então, hoje a gente vai estar aqui só falando aqui com vocês um monte de coisa, né? Muito das dúvidas que as pessoas mandaram, né? Nas caixinhas de perguntas. Você que ainda pode interagir com a gente aqui no Instagram. Então, a gente vai hoje trazer esse Tira Dúvidas e trazer um tema, principalmente, que está aí, todo mundo me perguntando, todo mundo querendo saber, né? Que tendo uma onda aí de viroses, né? Tá tendo uma onda aí de gripe, né? Uma onda aí onde a galera aí tá precisando melhorar a saúde, a imunidade. Então, hoje, nosso tema é sobre imunidade. Então, vamos entender o que é a imunidade, para que serve essa imunidade, como é que a gente aumenta essa imunidade, como é que a gente faz isso de forma natural, como é que a gente faz isso ao longo da nossa vida. E aí tem aqui várias dicas hoje, principalmente da imunidade em relação a coisas que a gente nem imagina que a gente precisa fazer para melhorar a nossa imunidade. Ou muitas vezes a gente acha que a imunidade da gente está baixa, ou é só por algum nutriente, né? Alguma substância que está faltando no nosso corpo, mas muitas vezes assim, é da forma que a gente está lidando com situações da vida, os desafios. E a gente teve no programa passado aqui a Kelviane, né, para trazer uma lição de vida para a gente, né, sobre o que é saúde, né, como é que a gente pode superar desafios. E aí isso também é imunidade, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos. Um abraço aqui, pessoal que já tá mandando oi no Instagram. Um abraço pro Bruno, pra Ana, pro Brad. Olha o Brad aqui também, ao vivo. Então, se você quiser, a gente manda um alô também aqui pra você, né? Então, é isso, gente. Imunidade, né? O porquê que a gente tá falando sobre esse tema, qual a importância desse tema. A gente precisa entender que a nossa saúde, ela depende muito de como o nosso corpo está. Então, imagina que você é um carro, tá? Então, o carro é esse corpo aqui da gente, né? Você é um carro e neste carro ele precisa, para ele funcionar, ele precisa de um combustível e ele precisa, né, tá com que todas as peças estejam funcionando, né? O motor tá funcionando, ele precisa que o escapamento esteja funcionando, que a direção, tudo, né? São várias peças que compõem um carro para que ele possa fazer a função dele, que é te fazer o deslocamento de um canto para o outro. O nosso corpo, ele funciona da mesma forma. É como se fosse um carro. A gente tem várias peças do nosso corpo que são os nossos órgãos, né? As estruturas que tem no nosso corpo para que a gente possa funcionar. Então, o nosso corpo ele só vai funcionar bem se todas essas peças tiverem bom funcionamento. Se uma tiver meio capenga ali, acaba que o nosso corpo acaba tentando compensar e fazer com que ele funciona, graças a Deus, né? Mas você acaba sobrecarregando um do outro e você precisa ter essa atenção. E quem comanda toda essa estrutura no nosso corpo, para que ela possa realmente funcionar bem, para que não tenha nenhum malefício ali, é o nosso sistema imunológico que a gente chama. É um nome diferente, é um nome grande, né? Mas é a nossa defesa, é o nosso exército, né? A gente precisa ter eles para que eles possam, os nossos órgãos, o nosso corpo possa ter o bom funcionamento. É como se a gente tivesse que ter cercas na nossa casa, ter um portão para demilitar a entrada e a saída de pessoas que a gente não quer na nossa casa, né? Então, a gente precisa dessa defesa. E essa defesa, ela não está
fora do nosso corpo. Muitas vezes a gente acha que a defesa está fora do nosso corpo, né? Não. Essa defesa está dentro da gente através do nosso sistema imunológico. E esse sistema imunológico que é de defesa, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser fortalecido, ele precisa ter o combustível para que ele tenha um bom funcionamento. Imagina aí que você tem um exército para te defender ali e aquele exército não almoçou, né? Então, os soldados de defesa, eles acabam ficando meio murchos ali, não tem a mesma capacidade de defesa do teu corpo. Então, a gente precisa aumentar a nossa imunidade, ou seja, fortalecer, dar comida para os nossos soldadinhos de defesa, para que a gente possa ter a verdadeira defesa, digamos assim, né? Porque a gente vai poder circular onde a gente estiver e essa circulação vai ter vírus, vai ter todo o ar tá poluído, né? Os alimentos também, a água, tudo tem essa contaminação. Então, a gente tem essa defesa dentro da gente para que a gente possa entrar em contato com essas circunstâncias, com esses agressores, digamos assim, e a gente não adoeça, né? Então, quando você diz assim, pai, aquela pessoa ali não adoece nunca, né? Então, aquela pessoa que não adoece nunca não quer dizer que ela não esteja em contato com vírus, com bactérias, né? Pelo contrário, ela pode estar em contato com aquilo ali, só que a casa dela, os soldados dela estão conseguindo defender ela daquilo ali. Então, a nossa maior defesa é essa defesa interna, é essa defesa através do nosso sistema imunológico. E aí você vai me perguntar, e aí, Janaína, como é que eu faço para aumentar meu sistema imunológico? O que é que faz com que interfere no meu sistema imunológico para baixar ele, né? Para eu perder aí os meus soldadinhos de defesa? Então, existem várias coisas que a gente precisa fazer e observar para melhorar a nossa imunidade. A primeira coisa é a nossa alimentação, né? Porque a nossa alimentação é nela que tem todos os nutrientes, o combustível necessário de a comidinha lá dos nossos soldados de defesa. E uma coisa importante que a gente precisa ressaltar também é que esses soldadinhos de defesa, a maior parte, né, da defesa do nosso corpo está onde? Onde é que vocês acham que está? No nosso intestino, gente. Olha, acredite se quiser. O pessoal hoje diz, né, que o intestino é nosso segundo cérebro, né, que é importante e tudo mais. Cara, o nosso intestino é a base do nosso corpo, digamos assim, é como se fosse a sustentação assim, do nosso corpo, porque é lá onde a gente absorve todos os nutrientes, é lá onde a gente deixa entrar aquilo que a gente quer e barra aquilo que a gente não quer. Então, a nossa maior parte de defesa está no nosso intestino. Então, se o nosso intestino está bem, está saudável, a gente está com a nossa saúde imunitária, né, as nossas defesas provavelmente muito bem. Tá? Então, 80% da nossa imunidade, ela tá ali no nosso intestino, não é e 20% ali no nosso sangue, né? Que reflete os 80% do nosso intestino, né? Porque só vai entrar no nosso corpo, no nosso sangue, depois que passa do intestino. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer para fortalecer a nossa imunidade é fazer uma boa barreira de defesa no nosso intestino, é ter o nosso intestino saudável, é fazer com que o nosso intestino ele não seja agredido, né? Porque a questão muitas vezes é que a gente acaba agredindo o nosso intestino, que é o nosso maior defensor, né? Então a gente acaba agredindo com o quê? Com alimentos ricos em açúcares, né? Com medicamentos em excesso, né? Químicos, com farinhas brancas, né? Que aí vem do pão, né? Vem de biscoitos, né? Os industrializados, de forma geral, que tem conservantes e aditivos químicos que vão atuar principalmente ali no nosso intestino, que vão fazer com que o nosso intestino seja degradado. É realmente mesmo isso, gente. Eles vão matando a parede do nosso intestino. E quando mata essa parede do nosso intestino, faz com que a gente perca a seletividade, ou seja, a parede do intestino aqui, mostrando até para vocês aqui, a parede do intestino, ela é uma grudadinha na outra, assim, bem grudadinha, porque ainda tem uns grampos entre elas, assim, ó, vocês estão vendo aqui na minha mão. Ainda tem uns grampos aqui entre elas, por quê? Porque só vai entrar o que realmente o meu corpo quer. Então, ele vai selecionar ali o que é a entrada. Então, ele vai... precisa estar bem grudadinho para ele dizer assim, rapaz, isso aqui não entra não, só entra o que eu quero. A questão é quando esses aditivos, açúcar, álcool, tudo isso que degrada o nosso intestino, ela vai fazer o quê? Vai tirar os clipezinhos da gente aqui, ó. Então, vai deixar o negócio mais frouxo, né? Aí ainda vai fazer com que a parede do intestino, uma da outra, comece a se descolar. Ou seja, vai ter um buraco.
quando tem esse buraco aqui, que a gente tem um nome para dizer, né, um nome científico para dizer que é isso aqui, né, que é hiperpermeabilidade intestinal, ou seja, o nosso intestino ele vai ficar mais permeável a qualquer outra coisa. Então, eu vou perder o quê? Aquela seletividade, ou seja, vai entrar tudo que eu não quero ali, vai entrar coisas que antes não era para entrar, que tinha essa barreira física, que agora não vai mais ter. Então, você acaba degradando o seu intestino e aí vai fazer com que a gente perca nossa primeira guarda ali de defesa, né? A galera da linha de frente, digamos assim, né? Do nosso exército. Aí pronto, abateu a nossa linha de frente, a gente já começa a ter um problema, a gente já começa a perder a guerra, digamos assim, né? Então, a gente precisa ver que isso pode ser causa também, gente, de problemas que às vezes a gente tem como é o nome? Daquelas intolerâncias ao glúten, alergias, tudo isso pode estar sendo desenvolvido pelo teu intestino que não está tão legal. Então, a nossa principal, né, nem só os macrófagos que a gente chama, né, as nossas células de defesa, né, elas são sim importantíssimas, mas 80% da nossa defesa está ali no nosso intestino e a gente precisa cuidar desse intestino. E existem várias formas da gente cuidar desse intestino, através da alimentação, através também das emoções, através do exercício físico, através de suplementações. Então, a base é o nosso intestino. Então, você quer melhorar a sua imunidade hoje, não é só tomar uma vitamina C, não é só tomar um suplemento. Você precisa primeiro cuidar do seu intestino, fazer com que o seu exército de defesa esteja forte ali, que não perca a nossa primeira barreira, né? Então, imagina a gente perder nossa primeira barreira, vai entrar coisa ali que depois, para a gente dar conta, eita, nós. Então, a gente precisa ter um esforço muito maior. E aí faz com que a gente tenha um gasto de energia maior e nem muitas vezes o nosso corpo está preparado para aquilo ali. Por quê? Porque a nossa primeiro preparo é a nossa linha de frente de defesa, que é o nosso intestino. Eu estou insistindo com vocês em relação ao intestino. Opa, beijo também, Ronan. Beijo aí para todo mundo aí no Instagram. Eu estou insistindo com vocês no intestino, por quê? Porque a gente escuta muito aí falar sobre imunidade, né? A gente escuta muito que a gente precisa melhorar nossas defesas e etc. E nem sempre a gente tem a informação de que a primeira defesa que a gente precisa cuidar é dentro do nosso intestino. É o nosso intestino estar saudável, o nosso intestino estar bem cuidado, o nosso intestino estar ali com as vilosidades que a gente chama, né? As células, umas juntinhas das outras, elas inteiras, né? E a gente tem tanta coisa boa quando a gente está com o nosso intestino bom, o nosso humor melhora, que aí a gente vai entrar para a parte de ansiedade. Hoje a gente não vai falar muito disso, mas para vocês entenderem que a base da nossa saúde está no nosso intestino, tanto na parede intestinal como a galera que mora lá dentro do nosso intestino, que quem mora no nosso intestino são bactérias. E essas bactérias, tem uma galera lá, umas bactérias que a gente chama positivas e umas negativas, né? Que elas são ruins, são boas não, mas é uma galera que tá uma querendo comer açúcar, outra querendo comer fruta e legume. Aí vocês imaginam a confusão que não deve dar lá dentro do nosso intestino, né? Então, se você come muito açúcar, se você come muita farinhas, você está alimentando, dando comida para quem? Para aquelas bactérias que gostam disso. E essas bactérias que gostam disso, elas vão azucrinar seu ouvido pedindo mais, porque elas não querem morrer. Então, muitas vezes você está aí com dificuldade, né, querendo comer muito doce, você diz que não consegue parar, etc. Tem a ver com isso. Tem a ver com essas bactérias que estão numa quantidade muito maior do que precisariam estar no teu intestino, e elas vão querer comer mais daquilo, né? Então, normalmente eu digo pra galera assim, ó, não é você que quer comer o doce, são as tuas bactérias lá que estão mandando em você. E aí a gente precisa saber quem é que dirige esse carro aí, né? Quem é que manda, se é você ou são as bactérias, tá? Mas aí vamos voltar para a imunidade. E a imunidade, ela tem a ver com essa questão intestinal, como eu falei para vocês, né? Assim, deu para a gente entender que é importante o intestino a gente cuidar, que é importante a gente trazer esse cuidado primordial para o intestino, porque é ele que vai fazer toda a diferença. Não é só medicações que vão aumentar a imunidade em si, mas se a gente consegue cuidar de 80% ali do que é a nossa defesa, a gente vai ter um resultado muito melhor. Muitas vezes a gente quer buscar ali um remédio que vai curar a gripe, ou que vai curar ali uma dor de garganta, né? Muitas vezes aqueles remédios porque quando aquilo ali já se instalou, a gente precisa cuidar do efeito.
Só que se a gente cuida da nossa casa, se a gente faz uma boa defesa, a gente não vai nem chegar a ter essas doenças, né? Essas infecções, a gente vai conseguir se proteger, né? E essa proteção, ela é importantíssima, gente. Hoje em dia, principalmente porque a gente está vendo que existe vários tipos de vírus novos que estão aparecendo que a gente nem conhece, né? Depois da Covid, então, que a gente viu, né? Foi um grande ensinamento para a gente. Depois que a gente viu que existem vários vírus mutantes que estão acontecendo, e aí você vai perguntar, mas vai ter uma vacina para cada um, mas e aí, até quando vai ter e tudo? O que é que a gente pode fazer? A maior dica é cuidar da nossa imunidade, se fortalecer, trazer essa defesa, porque quando a gente traz essa defesa, pode ser o vírus mais diferente do universo que vai aparecer, eu vou conseguir me defender. Se meu organismo ainda não tem a defesa suficiente para aquilo ali, ele vai pelo menos barrar. Então, você vai conseguir ter algo, um efeito muito mais tranquilo, digamos assim, né? Tipo, tem pessoas que até atendem e dizem assim, mas eu gripei, né? Todo mundo na minha casa gripou, mas para mim foi bem mais leve, né? Por que foi bem mais leve? Porque tá cuidando da defesa, tá cuidando da imunidade. Por mais que seja um vírus novo, você tá ali em contato com uma quantidade muito grande, né? Quando a gente está em contato com uma quantidade muito grande, a gente acaba fazendo com que tenha mais propensão, maior probabilidade da gente desenvolver uma doença. Mas aí você me pergunta, né, Caio? Eu vou até contar uma história aqui para vocês. A gente vai fazer a nossa parte aqui, causos, né? Vamos contar nossos causos, né? Vou trazer aqui para vocês nossos causos, para vocês entenderem como essa questão da imunidade, ela é interessante, né? A gente estava falando aqui, né, do Covid, né? Então, hoje está aparecendo várias outras bactérias, vírus, etc, né? Tanto que quando a gente vacina a gripe, né? Todo mês eu acho que a gente precisa renovar a vacina porque são vírus novos, né? E aí, eu lembrando aqui da época da Covid, né? Para quem não sabe, né? Na época da Covid, eu trabalhei na UTI, né? Então, eu estava em contato, né, na UTI, até lá em Quixadá, né? Um beijo aí, pessoal de Quixadá, que o pessoal também que está assistindo, né? Eu trabalhei na época lá na UTI Covid, né? E aí, lá na UTI Covid, a gente observava, né, que a gente não sabia exatamente como lidar com aquele vírus, ninguém tinha estudos com aquilo ali, né? Ninguém sabia quais são os tratamentos necessários e tudo. E aí eu percebi uma coisa, que quando a gente estava lá, né, falando também da parte imunológica, para vocês entenderem como a imunidade, ela não é só as células de defesas ali que a gente está falando, ela tem a ver também com a nossa espiritualidade. E espiritualidade, ela não é aquela coisa de religião em si só, mas espiritualidade é a forma que você se conecta com você, né? Que você entende da vida, que você acredita, aquela fé onde você coloca. E aí eu percebi que a nossa imunidade, ela tem uma relação direta com a nossa espiritualidade, aquilo que a gente acredita. Lá na UTI, eu vi pessoas, né, que estavam de forma clínica falando, né, de forma biológica falando, né, de forma física falando, que estavam com os índices de saturação, que a gente chama, né, na época a gente calculava por índice de saturação, né, estava com capacidade respiratória muito debilitada, estava realmente com o vírus atuando ali com aquela intensidade muito grande, né, estava em um estado mais agravado, né. E essas pessoas que chegavam lá com esse estado mais agravado, dependendo do estado emocional que elas estavam, dependendo da questão do contato dela com a fé, com aquilo que elas acreditavam, onde a mente delas acreditavam, elas tinham um resultado da imunidade delas diferente, né? Então, pessoas que chegavam lá com medo, achando que não iam sair dali, que estavam entrando no UTI, que realmente estava muito ruim, etc. Elas tinham a tendência de piorar o quadro e realmente não conseguir resistir. Como também tinham pessoas que chegavam neste quadro, né, de saturação muito baixa, de que realmente era um quadro clínico muito complicado, digamos assim, né, e de chegar assim, não, eu acredito, eu vou sair daqui, eu não tenho medo, eu preciso encarar isso aqui, etc., com o estado emocional de acreditar que teria a mudança, que sem o medo, essas pessoas melhoraram do dia para a noite. Gente, é impressionante como a nossa mente ela tem a capacidade de mudar a nossa realidade.
Então, tudo que a gente acredita de verdade, aquilo ali muda na nossa imunidade também, muda no nosso físico. Então, a imunidade também, ela tem a ver com essa questão nossa do acreditar, no nosso estado emocional, na nossa capacidade de entender que é possível ter a cura, que é possível, né, que você precisa estar de alguma forma positivo, digamos assim. Não é aquela positividade que a gente fala aqui, de que, ai, meu Deus, não vai acontecer nada. Não, as pessoas precisam tomar a medicação, precisam fazer todo o procedimento, né, biológico ali, ok, precisa ser feito. Mas se a pessoa faz todo aquele procedimento, todos os remédios, todas as medicações, e ela não acredita que aquilo ali vai funcionar, ela desiste da vida, ela pega ali e se agarra num medo, e aquilo ali vai fazendo com que aquele medo se sobreponha, né? Então, a nossa imunidade, ela tem sim também a ver com o que nós acreditamos, né? Então, até para dizer para vocês, assim, um relato pessoal meu, nessa época lá da Covid, onde eu estava na UTI, muitas pessoas tinham medo e diziam assim para mim, assim, não vai não, né? Porque tu vai pegar o Covid, tu tá ali o tempo todo, tá pessoas com infecção muito grande, né? Infestação muito grande e tudo mais. E aí, eu jamais, né, tive medo de pegar, né? Porque se eu pegasse, eu achava que beleza, tá tudo certo, era o que era para ser e tal. Não queria dizer que eu não fazia os procedimentos que eram necessários para evitar o contato, etc. Mas eu jamais ia pro leito de um paciente lá com medo. Eu jamais tinha medo de entrar na UTI e achar que eu ia pegar ou que aquilo ia acontecer comigo. Porque se eu fosse com aquele pensamento, com certeza aquilo ali ia ter um campo minado para acontecer, entende? É você dar substrato para aquilo acontecer. Então, não quer dizer que eu não tinha medo de alguma forma de me pegar o vírus. Não, claro que todos nós passamos, mas eu não deixei aquilo tomar conta de mim. Eu fui lá com o coração aberto no sentido de, cara, como é que eu posso ajudar aqui, né? Como é que eu me precavenho e tudo mais para que isso possa, eu possa de alguma forma exercer aqui a minha função, né? Porque se não tivessem pessoas para exercer a função ali, ia ser muito complicado, né? E se a gente fosse com medo, né? Eu vi muitos colegas, né, de equipe e tudo mais, que iam também sem medo, né? E isso fez com que a nossa imunidade, de alguma forma, eu não sei como, né? Como a gente está conversando aqui, a nossa imunidade acabava ficando muito alta. Eu tive momentos onde teve algum resquícios de alguns leves, né? De algumas pessoas pegaram e tudo, mas nada grave o suficiente para deixar de cama ou de hospital, né? Mas por conta do contato ali que a gente tinha muito grande, mas isso não fazia com que a nossa imunidade estava muito maior, né? Então, se você pegou um vírus, uma gripe, alguma coisa do tipo, faça os procedimentos necessários para você melhorar a sua imunidade, principalmente na sua cabeça. Não tenha medo, né? Aquela situação ali, ela está acontecendo por um motivo, é um sinal do teu corpo, e se você quiser realmente evitá-lo, você precisa fazer os procedimentos necessários, depois que já pegou, claro, mas também você precisa fazer a prevenção, que é o quê? É você conseguir melhorar e aumentar a sua imunidade, suas células de defesa, seu sistema de defesa, para que você possa ter essa capacidade de passar por essas circunstâncias com mais tranquilidade, digamos assim. Então, hoje eu trago muito um alerta para vocês que é importante, é essencial a gente trazer a nossa prevenção, é de suma importância a gente começar a entender que a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa cuidar da gente, cuidar da nossa saúde não é só quando a gente está doente. A gente precisa cuidar da nossa saúde no aqui e agora, esse autocuidado, essa parte que a gente precisa trazer de fortalecer quem nós somos, fortalecer nosso carro, né? Já esperar o carro quebrar para poder cuidar dele. Não, vamos levar para manutenção, né? Vamos fazer as coisas que são necessárias para que o carro funcione bem. E isso a gente deve fazer com a gente, é a gente que precisa fazer com a gente, né? Então, essa questão da prevenção, ela é importantíssima porque a gente não sabe o que vem por aí, a gente não sabe qual o vírus que vai aparecer, qual a bactéria que vai aparecer, qual a intempérie na natureza que vai aparecer, mas a gente precisa trazer essa conscientização que a gente precisa cuidar da nossa saúde.
e não cuidar da nossa doença, né? A gente cuida da nossa saúde, ou seja, do nosso corpo funcionar bem. E para o nosso corpo funcionar bem, é tanto a alimentação, é respiração, é exercício físico. Bom dia, Antônia! É exercício físico, né? É esse autocuidado que é o básico, né? Que é a gente viver uma vida sem medicações, sem estar cuidando dos efeitos, sem estar cuidando de algo que já aconteceu, que não deu bom, entendeu? A gente tem que sempre pegar o balde. Para que a gente precisa pegar o balde? Vamos primeiro encher o balde aqui direitinho, fazer as coisas que a gente precisa fazer. Por quê? Essa é o nosso grande remédio. Se você quer um remédio aí, uma pílula que vai ser milagrosa para que você não tenha nenhuma doença, etc., é a prevenção, é o melhorar a sua imunidade, é cuidar da sua saúde e não cuidar da sua doença. Não espere chegar a um ponto que o corpo precisa trazer um sintoma, trazer um sinal para que você traga uma transformação para a sua vida. E saúde não é só algo físico do nosso corpo, é a nossa saúde mental, é a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, né? A nossa conexão com o mundo e a nossa conexão com nós mesmos, né? Quantas vezes a gente está aí numa conexão com a gente que a gente é nosso maior inimigo, né? Muitas vezes a gente tem várias pessoas que a gente ajuda, que cuida, né? Que você é o melhor amigo de uma pessoa. Mas quem é seu melhor amigo de verdade? Eu acho que o nosso único melhor amigo é a gente mesmo. Nós precisamos trazer essa amizade, né? Esse carinho, esse cuidado, esse amor por a gente. Isso é saúde, isso é vitalidade, isso é longevidade, isso é autoestima, né? Tantas pessoas buscam tanta autoestima, buscam aí o amor, né? Buscam várias coisas no mundo e elas não têm noção de que está tudo dentro delas. Só que muitas vezes a gente está meio adoecido dentro da gente, porque a gente não tem uma boa relação com a gente. E isso interfere na nossa imunidade, né? Interfere diretamente em como o nosso corpo vai reagir. Porque se eu não estou legal dentro de mim, isso acaba mexendo fisicamente nos nossos órgãos, nas peças do nosso carro. Se eu, por exemplo, alimento muita raiva, eu vivo com raiva, com angústia, com aquela coisa assim, ai meu Deus do céu, reclamando da vida, o nosso fígado vai começar a aparecer gordura no fígado, ele vai começar a não funcionar tão bem. Se você guarda muito ressentimento, né, muita mágoa, né, passa por situações onde você se sente sempre afetado, magoado ali, aquilo ali vai para o teu coração. Então, você às vezes acaba tendo um problema do coração e nem sabe por quê. Às vezes está com a alimentação 100%, fazendo exercício, está tudo ok, aí do nada tem um infarto aí. Não é do nada. São de coisas que a gente coloca dentro da gente, que são não só de alimentos, não só de substâncias, mas também são de pensamentos e emoções que nós colocamos dentro da gente. E aí eu pergunto hoje a vocês, como é que está a relação de vocês com vocês mesmos? Vocês estão sendo seus melhores amigos ou estão sendo um adversário aí, um inimigo? Como é que tá essa guerra aí? É uma guerra ou é uma harmonia dentro de você? Com os seus relacionamentos fora também, que isso vai refletir o que está dentro. Porque o que está acontecendo fora não é o outro que está fazendo com você. São reflexos de coisas que estão dentro de você que você está projetando para fora e está atraindo relações dessa forma. Então, se você quer melhorar a sua imunidade, a gente vai falar assim também na parte alimentar, tá, gente? Mas se vocês quiserem aumentar a imunidade, vocês podem fazer isso a partir de agora, neste momento. Trazendo o perdão, trazendo o alto amor, trazendo aquela coisa de que você é seu melhor amigo, que você não vai acreditar em doença e que você vai cuidar de você. Você não vai deixar chegar ao ponto de estar doente ou ter um sintoma físico no corpo para que você faça alguma atitude por você, para você. E as bases disso é o quê? A alimentação, exercício físico, um sono adequado. São as bases, são os pilares que a gente vai falar da mesma coisa de novo, né? E são suplementações também que ajudam, tá? Porque muitas vezes a gente não consegue só na alimentação e às vezes a gente está precisando de uma quantidade um pouquinho maior, a gente precisa suplementar, tá certo? Então, essa é a base da gente entender
que a nossa imunidade ela vai melhorar quando eu melhorar meu relacionamento comigo mesmo, quando eu melhorar a forma que eu falo comigo, a forma das minhas relações fora, quando eu trouxer o amor, o auto-perdão, parar de colocar dentro de mim, alimentar de sentimentos que não são agradáveis, que são sentimentos que vão só deixar conflito dentro de mim, mágoa, ressentimento, inveja, medo, etc., né? O medo que a gente conversou, que vocês viram aí, né, na nossa experiência, que eu vi na minha vida ali, eu vi na minha cara com pessoas que passaram, não resistiram ao Covid por conta do medo, né? E pessoas que resistiram quando deixaram o medo de lado, né? Então, não tem um estudo científico que possa dizer isso. Eu acredito que já tem alguns, mas você vivenciar e ver isso na realidade, gente, é real, né? Não é falatório, não é algo que eu estou falando aqui para vocês de algo que eu estou tirando da minha cabeça. Pelo contrário, foi coisa que eu vi. E a gente precisou passar por uma pandemia para mudar muita coisa dentro da gente, né? A gente precisou passar por situações onde a gente viu que a gente precisa trazer esse autocuidado, a gente precisa mudar, transformar a forma que a gente vê o mundo, a forma que a gente lida com a natureza, a forma que a gente lida com as nossas relações, a forma que a gente lida com a nossa família, porque tudo isso é saúde, tudo isso é imunidade. Imunidade, ela não é só uma pílula que você vai tomar para deixar teu corpo forte. Esse corpo pode ficar forte com a pílula? Pode, ele precisa, é necessário, mas não é a única solução. E quando a gente não começar a entender que uma vacina é que vai resolver nosso problema, não é uma vacina. A gente nem sabe se essas vacinas realmente têm eficácia, né? Então, assim, né? Então, não vou nem entrar na polêmica para não ser cancelada aqui, né? Porque essa questão de vacina, muitas pessoas são a favor e etc. E eu digo logo aqui a minha humilde opinião, que eu acho que não é a vacina que resolve, né? O que resolve é a imunidade estar alta, é você ter seu autocuidado, é você ter saúde de verdade. E a saúde da gente, a gente não compra em nenhum lugar, gente. A gente não compra. Não tem dinheiro que pague a nossa saúde. Você pode ter o melhor hospital, ir lá por, sei lá, o Albert Einstein, pagar o que for, como a gente viu na Covid também. Eu vou voltar para a Covid para que a gente possa utilizar esse exemplo, né, como algo que você podia ter os melhores profissionais, os melhores médicos, mas aí a Covid veio e disse assim, e aí? Muitas pessoas não resistiram por conta, mesmo tendo os melhores hospitais, tendo os melhores recursos, né, de saúde ali, financeiros, etc., e não resistiram, né? Por quê? Porque a gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa vida, trazer esse autocuidado, trazer esse autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento, ele vai te ajudar a se cuidar melhor, entende? Por quê? Porque se eu me conheço, eu sei as minhas dificuldades, eu sei os sentimentos que eu ainda não sei lidar tão bem, aqueles que vêm, eu sei as relações que eu ainda não consigo lidar tão bem, se eu percebo isso, eu vou conseguir utilizar ferramentas, estratégias que vão me ajudar a transformar tudo isso, porque isso está me matando. Muitas vezes o que está matando a nossa saúde a gente está num relacionamento que aquele relacionamento ali a gente não está feliz. A gente, de alguma forma, está sendo violentado psicologicamente, a gente não está nem percebendo. A gente não coloca limite nas situações e está sendo atropelado ali e não tem o nosso querer ali, a nossa vontade de viver, né? Então, tudo isso está relacionado com a nossa imunidade, com a nossa saúde. Então, eu trouxe para vocês hoje essa visão porque é uma visão que eu acredito que seja a causa principal, né? Então, assim, às vezes vocês podem estar falando aqui, assistindo esse vídeo aí, quem está assistindo depois, né? Ou então quem vai ver os cortes, né? Sei lá, quem está aqui no Instagram falou assim, a doutora vai falar de imunidade, vai aumentar a imunidade, né? E tudo. Ela vai dar, assim, a receita do que precisa ser feito, os medicamentos, etc. Não, senhor. Não é aí que a gente melhora a nossa imunidade, porque muitas pessoas estão falando, vacina, etc. Não, aquilo ajuda, mas não é o suficiente, gente. A gente precisa trazer essa conscientização, né, aqui, que a imunidade da gente, para ser aumentada, para ser realmente verdadeiros guerreiros dentro da gente, uns soldados de defesa que vão derrotar tudo aí que for coisas fora,
a gente precisa ter esse autocuidado, trazer o autoconhecimento, trazer esse cuidado verdadeiro, que é através da alimentação, que é através do seu exercício físico que você faz todos os dias, seja na academia, seja uma caminhada, as relações que você tem com os outros, com você mesmo, tudo isso vai trazer a tua imunidade. E principalmente entender o que pode estar atrapalhando a tua imunidade, que é você estar com o seu intestino totalmente sem saúde. E a gente agride ele todos os dias, né? E a gente agride ele com esses produtos industrializados, a gente agride ele com alimentos processados, né? Tudo isso a gente fala, é assim, a gente já bate muito nessa tecla, né? Os nutricionistas, né? Graças a Deus, né? Os nossos médicos e tudo. Não é bom comer tal coisa. Por quê? Porque são alimentos que não são combustíveis verdadeiros para o nosso corpo. É como se fosse uma gasolina adulterada. Vai deixar o corpo funcionando? Vai dar combustível? Vai. Mas a que custo? Depois a gente vai ver que o carro está no prego, né? E aí a gente não sabe por quê. Por quê? Porque aquela gasolina adulterada danificou algumas peças do carro. É igual a gente tem alimentações onde vai fazer essa adulteração no nosso intestino, no nosso corpo. Aos poucos vai deixando o nosso fígado meio capenga, não funcionando tão bem, o nosso intestino. E isso é muito silencioso no nosso corpo. Que chega um momento onde a gente vai ver o negócio já está estourado, digamos assim. E aí fica mais complicado a gente reverter. Então, vamos começar a trazer essa questão da prevenção, vamos começar o nosso autocuidado a partir de hoje. Janaína, pelo amor de Deus, já fiz tudo isso que você falou e agora não tem mais jeito, é irreversível. Não. Muito pelo contrário. Tudo na vida começa a partir do aqui e agora. Alguns vão ter uns baldes maiores para buscar, né? Mas não quer dizer que esse balde não possa ser carregado. Vai demorar mais um pouquinho? Vai, mas se você tomar atitude a partir de agora, de mudar a sua alimentação, de fazer um exercício físico, de melhorar a relação com você mesma, a partir de hoje, você vai colher mais na frente todo esse plantio, mas não espere que seja algo imediato também. Né? Esse imediatismo, essa parte faz com que a gente muitas vezes desista do nosso processo de mudança. Né? A nossa mudança ela é constante, é o tempo todo, é rítmica, ela é no aqui e agora. Janaína, não consigo fazer. Consegue. Busca ajuda, busca apoio de pessoas que podem lhe ajudar a fazer com que esse ritmo possa ser estabelecido. Né? Então, a gente não precisa levar o nosso carro para o mecânico, né? A gente não vai conseguir resolver ali sozinho, então a gente precisa buscar também apoios que vão nos ajudar, a nos orientar o que é mais interessante para você neste momento. Mas que existem várias formas, várias técnicas, só não se prenda a uma só, né? Que a gente tem um exemplo do nosso episódio passado com a Kelviane, que ela foi buscar em várias formas, várias terapias, várias coisas, e não é uma única só que vai resolver, mas o conjunto ali do que você precisa naquele momento, tá? Depois dessa parte do sermão, né, de trazer a gente trazer a nossa saúde, né, a gente não buscar no remédio, não buscar num médico que vai salvar, nem no nutricionista, mas que a gente tem essa responsabilidade nossa de trazer essa saúde, tá? E essa saúde, muitas vezes a gente vê aí que precisa de um remédio, etc., muitas vezes está conectado com aquilo que a gente não era para buscar, digamos assim. Porque a saúde verdadeira, gente, como eu falei para vocês, é essa onde a gente vai trazer esse autocuidado, um combustível verdadeiro para o nosso corpo. Só que isso não nos é dito muito bem claramente nas redes sociais ou aqui na rádio, né, etc. Não é tão exposto. Por quê? Porque muitas vezes existe por trás uma política, uma indústria que quer que a gente fique doente, quer que a gente adoeça, para que a gente possa comprar remédio ou para que a gente possa comprar um produto que vai salvar, que vai ser milagroso. E aí a gente tem que começar a abrir os olhos e entender que será que é verdade isso? Será que esse adoecimento todo que a nossa população está tendo, por quê? Da onde é que vem, né? E aí eu posso dizer para vocês que a maior parte desse adoecimento, ela vem de alimentos que são industrializados, que eu digo que são coisas químicas, que são tóxicos, que são coisas que vão fazer com que a gente fique doente. Porque vai atuar lá no nosso intestino e vai fazer isso de forma silenciosa e crônica, ou seja, ao longo da nossa vida. A gente não está nem vendo, mas quando a gente vê, só está a doença ali, mas foi porque
eu comi tal coisa naquele dia. Não, é o acúmulo, gente. Então, essa vida moderna nossa que a gente vem vivendo, né? A gente está exposto a tudo isso, faz com que a gente fique mais vulnerável. E essa vulnerabilidade, ela não é à toa, né? Então, quando a gente começar a acordar e dizer assim, cara, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar do meu estilo de vida, eu vou cuidar aqui da minha saúde verdadeira, eu não vou esperar ter um remédio para que eu possa estar doente, para que eu vou tomar. Não, vamos cuidar da gente. Isso é melhorar e aumentar a imunidade, tá certo? Mas aí, vamos trazer também aqui para vocês algumas outras coisas que a gente pode utilizar além, né, desse autocuidado, né? Que aí eu vou trazer as dicas importantíssimas para que você possa melhorar a sua imunidade. Então, pega papel e caneta aí para você que quer melhorar a sua imunidade, além de tudo que a gente falou. É essencial a gente fazer a suplementação de vitamina D com K2, tá? É uma das vitaminas mais importantes que a gente precisa repor, né? E melhorar e aumentar para aumentar a nossa imunidade. O zinco também, numa quantidade um pouco maior, né? Que não é só na dose de manutenção, mas uma dose um pouquinho aumentada para trazer esse fortalecimento das nossas células de defesa. O zinco é essencial. A vitamina C também, em conjunto com o zinco, traz esse fortalecimento. Você colocar extrato de própolis verde, né? Ali na sua... uns 30, 40 gotinhas ali no início do dia, também é bem importante. Alimentos naturais, né? Alimentos que vêm da natureza, alimentos da safra, né? O que está dando hoje aí, né? Aquele que vai ter a melhor condição de nutrientes para você. Além disso, a ingestão de água também é muito importante que vocês tragam. O exercício físico, está sempre ativo. Ai, Jana, ainda não estou na academia, mas estar ativo, se movimentando, fazer uma caminhada, né? Se você trabalha, por exemplo, aí num ambiente onde você fica o tempo todo sentado, né? E tudo, e você fica muito tempo, cara, levanta de meia hora, dá uma volta, estica as pernas e depois volta. Isso já é movimentar o corpo. Isso já é dizer para o corpo que ele não precisa ficar todo o tempo estático. Então, é importante trazer esse movimento, fazer essas atividades físicas, trazer exercício também para o nosso corpo, tá? E aí, outras suplementações que são interessantes para a gente acrescentar também, tem a coenzima Q10, né, que vai ajudar na parte mitocondrial, ou seja, a mitocôndria é como se fosse o nosso motor, né? É como se fosse o motor do nosso carro. É lá que vai produzir toda a energia do nosso corpo. Então, se a gente consegue produzir energia dentro da gente de boa qualidade, é excelente. Então, a gente coloca também suplementos, substâncias que vão melhorar a nossa mitocôndria, tá? Então, existem vários. Existe coenzima Q10, existe B3, magnésio, enfim, vários, né? Então, vai depender muito do estágio de onde você está, como você está, como é que está o grau de intoxicação e inflamação do teu corpo, né? Então, protocolos de desintoxicação são importantíssimos, né? Para deixar o teu corpo mais limpo, digamos assim, para que ele possa recuperar e trazer a imunidade dele. Imagina que os teus soldados é como se eles estivessem indo para uma guerra, né? E eles estão ali tudo pesado, ferido, etc. E você precisa trazer esse curativo para eles. Então, a desintoxicação é como se fosse esse curativo. É deixar teus soldados mais fortalecidos, tirando ali aqueles agentes que estão lutando contra os teus anticorpos, tá certo? E é isso, gente, do nosso programa, assim, sobre a imunidade. É um tema importantíssimo, você que está me escutando aqui na rádio, né? Você que está aí em casa ou que está aí no trabalho e muitas vezes pode estar aí meio gripado, né? Tem as rinites de repetição, né? Tá meio com febre, né? Então, está vendo muito, né? Esses vírus, muito essa parte aí na nossa sociedade, principalmente com essas chuvas, né? A gente acaba tendo mais vulnerabilidade. E para que a gente não vai deixar para que a chuva pare, né? A chuva ou o sol deixe de vir. A gente precisa primeiro cuidar da gente, né? Então, as circunstâncias fora não vão determinar, elas não precisam determinar a nossa saúde. A nossa saúde é determinada por nós. E a gente precisa trazer esse autocuidado, essa saúde, é importantíssimo. Então, hoje aqui é um pedido, um convite para que você cuide de você com o que você tem em casa, seja um chazinho de gengibre que você faça aí, seja você tirar aquele biscoito que muitas vezes você está comendo todos os dias ali, podendo comer uma banana, entendeu? Então, são coisas simples, não é uma suplementação extraordinária que vai trazer
a mudança que você está buscando, mas coisas simples que você pode fazer aí na sua casa, né? Se você está gripado aí hoje, né? Tá com dificuldade de levantar da cama, né? Aquela gripe que pegou, tem também uma dica aqui, que é um chazinho, que eu digo, é um chá levanta defunto, sabe? Esse chazinho aí, ele é bom porque você pode fazer ele aí em casa agora, né? Então, para dar recuperada aí, né? Contenção de danos, que a gente diz, das coisas, né? Ah, deixou chegar, não cuidou da saúde, beleza, tem problema não. Você vai cuidar de se recuperar. Então, para se recuperar, esse chá ele é muito importante, ele é bem bom. Que aí você vai fazer como? Ele é um chá de alho com limão. Você vai pegar, bota ali a panelinha com água, né? Uns 300 ml, mais ou menos, não bota muito não. Bota ali água, aí tu vai pegar um dente de alho. Pega esse um dente de alho, você deixa ele com a cascazinha dele mesmo. E você dá uma amassada assim, com a faca, tá? Dá uma amassada nele, coloca lá. Pega um limão com casca e tudo, então lava ele bem antes, pega um limão com casca e tudo, corta ele em 4 pedacinhos e bota lá também, com casca e tudo, né? O suco não, bota lá. Deixa ferver, depois que ferver, você deixa ali abafado e tudo, coa e depois bebe. Não acrescentem açúcar, porque ele vai interferir nas propriedades terapêuticas desse chá, tá certo? É um chá gostoso de tomar? Não. Não é gostoso, mas ele é um remédio natural que você pode fazer aí pro seu organismo, tá certo? Então, tá aí meio com dificuldade, né? Tá gripado, tá meio adoentado, toma esse chazinho e começa a trazer o alerta para o seu corpo de você precisa trazer uma mudança. Você precisa cuidar da sua saúde, você precisa começar a se alimentar melhor com alimentos naturais, com alimentos da natureza, tirar industrializado da vida, que eu tenho certeza que a sua imunidade vai aumentar. Tá certo, pessoal? Um beijo aqui para todo mundo da rádio, pessoal aqui do Instagram, um beijo, né? Esse foi o nosso programa Bem Nutri, né? Para vocês aqui todas as terças-feiras. Próxima semana estaremos com convidados, então aguarde aí nas nossas redes sociais. Se você gostou, se você tem algum amigo aí que vive doente, né? Que não tem aquela imunidade boa, manda para ele, compartilha aí o vídeo, compartilha aqui também no Instagram. E mandem recados pra gente também de temas que vocês queiram saber. E aí, até a próxima semana, se Deus quiser, pessoal. Um abraço bem grande.